Fala, amigo da Basta, tudo bem com vocês? Bom, videozinho de hoje, ainda tô perneta, mas hoje eu queria trazer um tema que já me perguntaram algumas vezes. Se eu posso, por exemplo, Lucas, a minha embarcação aguenta um 30, aguenta um 40, eu poderia colocar uma motorização acima do recomendado do fabricante? Bom, eu vou explicar o porquê geralmente não, tá? E o que pode acontecer. Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Basta, como eu falei aqui pra vocês, não vou me movimentar muito por questões aqui que eu tô, mas eu vou tentar gravar pra vocês ficar bem mostrando as coisas aqui ainda, tá? Muita gente tem motores e quer subir mais a motorização para embarcação. Por exemplo, a pergunta que eu mais recebo é do 30. Muita gente tem um barco que o fabricante recomenda você pôr até um 30 HP e a pessoa quer colocar um 40, entendeu? Só que o que acontece? Lá na etiqueta tá dizendo, Lucas, só dá pra pôr até um 30. Só que agora, Lucas, por exemplo, eu entendo que muita gente colocou o motor máximo na embarcação, por exemplo. A pessoa tem uma semi-chata de uns 5,5 metros. E ela colocou um 30, só que ela sempre navega com muito peso, ela sempre vai pescar com umas 4 pessoas, e ela não tá tendo um desenvolvimento legal no 30, o 30 tá gastando muito e tudo mais, e a pessoa vê outra pessoa geralmente colocando o motor e a pessoa sempre fala, cara, ficou excelente, o barco tá andando muito e tal, dá pra fazer isso, vocês mesmos já colocaram um motor maior do que vocês recomendam geralmente. Bom, deixa eu explicar algumas coisas que podem acontecer. Logo de antemão, se você, por exemplo, pegar um barco que aguenta um 40 por um 60, que aguenta um 30 por um 40, lógico que o barco não vai ter problemas logo de cara. Problemas que eu digo estruturais na embarcação. O barco não vai quebrar, não vai rachar, não vai acontecer nada disso de cara, entendeu? Não vai. Só que primeira coisa, você vai sentir algumas diferenças principais. Por quê? O barco ele é projetado para o motor para geralmente algumas coisas. Centro de gravidade da embarcação, a disposição de peso, porque quanto maior o motor, teoricamente mais pesado. Outras questões também de hidrodinâmica. Quanto maior a velocidade, o barco ele tem que ter uma melhor hidrodinâmica para poder se comportar nessa velocidade alta, entendeu? Então você não pode pegar e fazer qualquer casco. Ah, eu vou meter largura num casco e vou pôr um motor maior ainda. Não, o barco ele tem que, além de ter estrutura para esse casco, tem que ter estrutura, questões de hidrodinâmica para aguentar essa velocidade a mais, entendeu? Com segurança. Então o que acontece? A primeira coisa que a gente pensa, quando a gente coloca um motor maior, eu penso logo o peso que você vai acrescer, entendeu? Porque esse peso muda a questão de centro de gravidade, como eu falei para vocês. Vou exemplificar aqui na minha muleta. Vocês estão vendo aqui, ó. Você tá vendo que ela tem mais peso quando eu seguro aqui, ó. Ela tem que ter um equilíbrio na minha mão. Quando você coloca mais peso, é meio que eu estou colocando a minha mão mais para cá, ó. E você tira o equilíbrio da embarcação, entendeu? Então a embarcação até o 30 HP, ela fica assim, ó, equilibradazinha, bem bonitinha. Aí você botou um 40, aí ela já começa, ó, a dar uma desequilibrada, entendeu? Ela já começa a perder um pouco o centro de gravidade dela, porque tem mais peso onde não deveria ter por conta da construção dela, entendeu? Aí vai acontecer o quê? Geralmente ela vai cavalgar, ela vai ter instabilidades de rolagem lateral às vezes. Porque que você tem que pensar o quê? O barco, ele tem um motor de popa. O barco, geralmente, o motor ele fica preso aqui, na popa da embarcação. E o barco, a lateral dele, às vezes, é na mesma altura, né? Que tem, às vezes, o espelho de popa um pouco mais alto. Então, o peso do barco tá daqui para baixo. E o peso do motor, geralmente, tá mais aqui em cima. Então, quando você tem mais peso, principalmente em cima, você está mexendo no centro de gravidade da embarcação. Então, por isso que aí ela vai ficar levando o quê? O peso mais aqui atrás vai ficar dando alavanca e o barco vai querer cavalgar mais. Aí mesmo com a alavanca, ele vai levantar mais a proa. Aí vai pegar vento na proa, né? Então, a tendência do barco é cavalgar. E também porque tem muito peso aqui atrás e o barco é estreito, ele vai começar, ó, tem instabilidades, principalmente em alta velocidade. Então, esse é um dos principais pontos, o peso, não só a potência. Lucas, mas se eu trocar um motor, colocar um mais potente e não muda muito o peso, aí a gente vai entrar na questão da hidrodinâmica. A embarcação, ela aguenta uma X velocidade com estabilidade. Por exemplo, o 30 HP, você vai conseguir fazer um 30 HP num barco leve, com uma hélice para andar bem, atingir 50 km por hora no máximo.
Quando você bota esse mesmo barco que anda muito com 30, você pula pro 40, cara, ele não vai andar 5 km a mais por hora. Ele vai andar muito a mais, porque vai ter muito mais motor sobrando. Então, às vezes, você tava com 30 com passo 14, você vai pro 40, você vai meter o passo o quê? 14? Então, você vai meter o quê? Um 16. Aí a embarcação vai andar muito. Vai dar, tipo, 60 e poucos quilômetros por hora. Aí, o que acontece? A embarcação não tem, às vezes, peso, porque está muito atrelada à estrutura que eu vou já falar. E quando a embarcação é muito leve, a tendência dela é descolar da água, entendeu? Lógico, tem a questão da hidrodinâmica, mas quando ela é muito leve, ela também vai descolando e aí vai cavalgar, vai ficar instável e tudo mais. Então, por causa da potência mais, vai fazer o barco andar muito mais. E principalmente, a maioria dos barcos para motor pequeno, a estrutura dele é uma estrutura leve. E aí a gente entra no ponto principal. Além de você se acostumar a navegar com o barco cavalgando, você se acostumar a não acelerar o motor no máximo, tem a questão da estrutura. O barco tem chapa, tem cavernas, tem diversas outras estruturas que elas trabalham, independente se é fibra, se é alumínio, se é ferro, concreto, sei lá do que for seu barco. A estrutura vai trabalhar, ela tem uma certa maleabilidade, ela tem um certo, como pode dizer, até o pessoal da engenharia, tudo de obra tem, né? A questão o máximo de torção, o máximo de flambagem que pode acontecer, né? Com aquela peça, com aquele perfil. E quando você coloca um motor maior, você vai fazer a estrutura trabalhar muitas vezes, sem você perceber, um pouco acima do limite. Eu não estou dizendo que ela vai romper do nada. Só que aí, por exemplo, o barco que foi feito para navegar até 50 km por hora, navegar batendo, vai começar a navegar 60, 65. Imagina a estrutura a 15 km a mais que ela foi projetada navegando, trabalhando, entendeu? Ela vai ter um trabalho mais forte, ela vai começar a trabalhar além do limite dela. E aí, com o tempo, pode acontecer principalmente o quê? Danos no espelho de popa, né? A gente vê o espelho de popa rachar. Ah, Lucas, mas eu vou pôr mais travas aqui. Tudo bem, você está reforçando a estrutura, mas às vezes a construção geral do barco não foi para o motor. Não é só um reforço local que às vezes auxilia. Porque, como eu falei, às vezes essa velocidade a mais pode até fazer segurar o espelho de popa, não rachar, não rasgar, não ter nenhum problema. Mas aí a chapa lá na proa tá batendo mais forte na água, tá cortando com mais força a onda. Aí o barco arrebitado tá soltando a rebite mais fácil, tá afrouxando mais fácil. O soldado pode às vezes até querendo trincar uma solda, querendo rasgar alguma coisa. Então vocês têm que tomar cuidado quando você pensar: ah, Lucas, meu barquinho tem um 15, vou pôr um 25, vou pôr um 30, aí eu consigo navegar, eu sou doidão e tal. Sim, o seu barco não vai quebrar logo de cara, mas você tem que entender que se o fabricante colocou para X, é para X. Quando a gente fala tipo assim: ah, Lucas, a 6,5 de vocês, você fala até 150 HP. Vocês já botaram 175? Vocês já botaram 200? Sim, já botamos. Só que estruturalmente, que é o principal problema, a gente sabe que aguenta um motor maior. Por exemplo, uma 6,5 aguentaria por um 300? Aguenta. O barco do meu pai aguentaria e fez 400 lá? Aguenta. A estrutura não ia quebrar. Só que ia ficar difícil de pilotar. Ia ficar uma coisa meio perigosa até um certo ponto. Não ia ficar perigoso de não poder pilotar, a gente não poder vender. Não. Mas ia ficar algo que não é dentro do que a gente gosta de oferecer, que é um produto seguro e muito fácil, prático de pilotar, entendeu? Mas dá. E até mesmo a gente já fez. Eu já fiz projeto para lancha que é até 150, botamos 200. Mas eu modifiquei até a estrutura dela, deixei mais reforçada ainda. Que se eu sabia que se o cara colocasse o 200, poderia uma hora colocar o 300, entendeu? Então tudo isso vocês têm que ver, porque quando o fabricante diz que põe 30, a garantia dele também é só até o 30. Pode ter certeza que você põe 40 e der problema, não vai ter garantia, tá? Então se vocês quiserem pôr um motor maior, é legal? É legal. Mas é por conta e risco de vocês. Saibam que vocês podem estar enfrentando alguns problemas. Saiba que mesmo que você se acostume a navegar com a embarcação tudo mais potente, mais rápido, ela pode, não é 100% de certeza que ela venha ter danos, até porque, lógico, você navegar com 40, o barco pegava 30, navegar com 40, sempre num lago, sem acelerar todo 40, lógico que a estrutura vai aguentar muito tempo, né? Porque você nem tá forçando a estrutura. Você já nem forçava com 30, colocou com 40 e não tá forçando. Agora o cara que já forçava com 30 vai forçar com motor maior ainda?
a tendência é ter um desgaste prematuro e necessitar de mais reparos. Não estou dizendo que o barco vai partir no meio, tá bom? Então esse vídeo que eu queria trazer para vocês, tá? Se gostou, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Cara, eu mereço um like. Meu joelho aqui, só de ficar em pé aqui, ó, já deu uma boa inchada. Então eu mereço um like por ter ficado em pé aqui para gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Então você já sabe, Aqua mais forte e vai de Titã.